Oi, quartos anos, tudo bem com vocês? Vamos fazer a correção de ciências que a tia Dani deixou para vocês fazerem na página 284, depois da leitura um problema chamado coiote. Vamos lá? No texto, um problema chamado coiote, quais eram as presas do coiote? Então vamos lá. As presas do coiote são a ovelha, o coelho, a marmota e o rato. O que aconteceu com a quantidade de coelhos, marmotas e ratos e por quê? A quantidade de coelhos, marmotas e ratos aumentou porque o coiote era um predador que mantinha o equilíbrio dessa região, né, galera? Então, como faltou o coiote, foi aumentando os outros animais. Por que a matança de coiotes produziu um prejuízo ainda maior do que eles provocavam? Com o aumento da população dos herbívoros, os pastos foram reduzidos, as ovelhas ficaram sem alimento e o rebanho diminuiu, foram morrendo, acabou a comida, como que ia fazer? As ovelhas acabaram diminuindo. Depois, a tia Dani deixou para vocês fazerem um esquema de cadeia alimentar a partir do texto do coiote. Como vai ficar? Era para ter ovelha, então vai ficar planta, que serve de alimento para a ovelha, e a ovelha que serve para o coiote. A cadeia 2, era para usar o coelho. A planta que serve de alimento para o coelho e o coelho que serve de alimento para o coiote. A marmota ia ser a planta que serve de alimento para a marmota e a marmota que serve de alimento para quem? Para o coiote. E o D, o rato, a planta que serve de alimento para o rato, que serve de alimento para o coiote. E aí vamos agora para o em casa. A imagem a seguir representa alguns seres vivos em um ecossistema. Leia as frases e identifique com C as que estão corretas e com I as incorretas. A flor, a borboleta, a perereca e a cobra formam uma cadeia alimentar. Sim, correto, elas formam mesmo uma cadeia alimentar. B, o beija-flor e as borboletas são exemplos de consumidores primários. Por que eles são primários? Porque depois do produtor, eles são os consumidores primários, né, na cadeia alimentar. Eles se alimentam de quem? Das plantas. C, a perereca está no topo da cadeia alimentar? Essa não, né, galera? A perereca, ela não pode estar no topo, porque ela é um consumidor secundário, já que ela se alimenta de quem? Do inseto. No topo só está aquele animal que não está servindo de alimento para nenhum outro, né? E a D, a perereca participa de mais de uma cadeia alimentar? Sim, ela participa. Leia o texto a seguir. A onça-pintada exerce importante função ecológica para a manutenção do equilíbrio dos ambientes onde ocorre, principalmente por regular o tamanho das populações de suas espécies de presas, como capivaras e jacarés. Escreva agora, com as suas palavras, qual a importância da onça-pintada para os ecossistemas onde ela se encontra. Então, pessoal, a onça-pintada, né, ela controla aí, né, a população de outros animais, já que ela é um predador, né, galerinha? Ela garante aí a manutenção dos herbívoros e de outros produtores. Então, ela não pode faltar, porque se ela faltar, vai haver aí um grande desequilíbrio, né? 3. Retorne a imagem da teia alimentar aquática da página 281 e responda as questões. Os anfíbios são muito sensíveis à poluição da água. O que aconteceria com a população das pererecas se houvesse contaminação da água por esgoto? Por quê? E aí, o que ia acontecer, galera? O número de pererecas diminuiria, porque a água está contaminada. Então, a perereca vai acontecer o quê? Vai morrer, vai diminuir, né? Com a poluição da água. B, e o que aconteceria com a quantidade de caramujos? Quais as consequências dessa modificação na teia alimentar? Os caramujos aumentariam, né? Porque vai faltar a perereca, vai aumentar o caramujo. Porque a perereca, né, ela é a predadora de caramujos. E aí, isso causaria um grande desequilíbrio, né, galera? E o último aí, releia o trecho do texto. Um problema chamado coiote. Bicho que existe é porque é muito preciso, e quando um deixa de existir, muitos outros vão sumir. Vocês concordam com isso que vocês escreveram? Eu espero que a maioria de vocês, ou melhor, todos vocês tenham concordado que sim, né, galera? Por meio das teias alimentares aí, cada ser vivo está relacionado um ao outro. Então, quando falta um,
afeta o outro. Então é um equilíbrio, né? Quando falta um, vai desequilibrar a teia toda, essa cadeia toda. Tá bom, galerinha? Galerinha, tudo bem aí? Vamos iniciar ciências, o capítulo 17, os decompositores nas teias alimentares. Nós vamos falar agora sobre os decompositores. Decompositores, quem são esses? O que eles fazem de tão importante aí? Come o que ninguém comeu, tia Dani. Exatamente, ele come aquilo que ninguém comeu ou que aquilo que ninguém pode comer, né? Você estudou que os vegetais são os produtores, uma vez que fabricam o próprio alimento, e que os animais são consumidores, pois necessitam de se alimentar de outros organismos para sobreviver. Nessas aulas você aprenderá a importância dos seres decompositores, fungos e bactérias. Grifem aí, ó, fungos e bactérias, que também participam da teia alimentar e são muito importantes para o equilíbrio de um ecossistema. As crianças sempre me perguntam quando a gente faz essa aula, e para a tia Ani também, né? Tia, o lodo ou então o bolor, eles são fungos? São fungos? Sim, eles são fungos, né? O bolor é um fungo, o lodo ele também é, né? Vocês vão entender aí. Vocês vão olhar o esqueminha aí, né? Que tem a plantinha que serve de alimento para o fungo e o animal aí é uma águia que serve de alimento para o fungo, o grilo, a perereca e a cobra. Como assim, tia? Quando esses animais aí, eles morrem na natureza, a planta cai as suas folhas da árvore ou então cai um galho, né? Como que some esse animal da terra ali? Do nada? Plim, passa um tempo, tem uma mágica, ele desaparece? Não. O que acontece? Os decompositores entram em ação, que são os fungos e as bactérias. São eles aí que vão se alimentar aí, vão fazer com que esses organismos vão se desaparecendo, eles vão se alimentando, né? Eles vão decompondo esses animais que estão na natureza. Vocês podem ver aí uma folha que cai no quintal de vocês. Se vocês não catarem ela, vai ficar na chuva, no sol, e ela vai começar a desfalecer, ela começa a desmanchar. Quando ela começa a desmanchar, são aí que eles entram em ação, os fungos e as bactérias. Vocês sabiam que antigamente, vocês vão estudar isso lá quando vocês estiverem no 6º ano, antigamente os grandes cientistas, eles acreditavam que se você deixasse um pedaço de pão em um lugar com um pedaço de pano, dali surgiria vida, né? Depois de muito estudar, eles viram que se o pedaço de pão embrulhado aí num pano, se você deixar ele aí, quem que aparece pra gente? São os decompositores. Não é que aparece a vida, né? É a mágica, não é isso? São os decompositores. Que estão aonde os decompositores? No ar, né? Nas mãos. Quando você destampa aí um vidro que tem algo dentro, o alimento já entra em contato com o ar, com os fungos, com as bactérias, né? Que estão em todos os lugares. Mas ninguém precisa ficar neurótico por isso, tá bom, gente? Trocar ideias. O que você sabe sobre os fungos e as bactérias? E aí, vocês sabem alguma coisa aí dos fungos e as bactérias? Por que você acha que eles são importantes no ecossistema? Por que é tão importante que a tia Dani acabou de falar aqui? A folha, os animais, quando eles morrem aí, que ninguém comeu esse animal. Como que ele vai sumir? São os decompositores que vão lá se alimentar dele, né? Por isso que o esqueminha que está aqui na página 286, vocês vão ver exatamente isso, que eles servem de alimento para os fungos e as bactérias, tá? Na página 287, nós vamos falar sobre a grande importância deles na natureza. Quando uma folha se desprende da árvore e cai no chão, vai se tornando amarelada e cheia de manchas escuras. Depois, aos poucos, ela vai desaparecendo até que não conseguimos mais enxergar nenhum vestígio. Você sabe por que isso acontece? Que a tia Dani acabou de dizer? Na natureza, as folhas secas, os galhos, as flores, os frutos e as sementes que caem das plantas formam sobre o solo um tapete rico de matéria orgânica. Matéria orgânica são os restos aí, né? Na superfície do solo existem os fungos e as bactérias, seres que têm um tipo especial de nutrição. Utilizam a matéria orgânica, que são os vegetais e animais mortos, como fonte de alimento. Ao se alimentar, esses seres vivos transformam a matéria orgânica em nutrientes. Quando os fungos e as bactérias eles se alimentam, eles
tornam a terra, o solo aí fértil, né? Serve de nutriente, tá? Por que quem faz compostagem na terra, lembra que a gente falou lá na horta do São Ricardo, quando faz a compostagem, que são os restos das verduras que ele não usa, as cascas, né? Que fica sobre a terra, ali ele mistura, porque lá estão os fungos e as bactérias, são eles que vão fertilizar, que vão dar essa nutrição para a terra, tá bom, galerinha? Ao se alimentar, esses seres transformam a matéria orgânica em nutrientes que são absorvidos pelas plantas por meio das raízes, possibilitando a realização da fotossíntese. Tá vendo como um depende do outro, galera? Tá? O processo em que fungos e bactérias transformam a matéria orgânica em nutrientes é chamado de decomposição. Tá aí quem perguntou lá na provinha em ciências, onde que está o decompositor na cadeia alimentar? Decompositor, consumidor e o último era o predador, é isso? Eram os 3 que estavam lá. Os seres que realizam a decomposição são chamados de decompositores. Pelo processo de decomposição, os organismos decompositores realizam a reciclagem de nutrientes na natureza. Olha aí, galerinha, fungos alimentam-se de matéria orgânica. Tá vendo esses cogumelos aí? Eles não são os comestíveis, né? Eles são alguns que são venenosos. Eles também são fungos e bactérias. São classificados como fungos, né? Aí nós temos aí uma cadeia alimentar na página 288. Na decomposição, os nutrientes são reciclados, isto é, voltam a ficar disponíveis para outros organismos. Então, se vocês verem aí, olha, tá? Setinhos, tem o decompositor, né, que se alimenta da plantinha. A plantinha serve de alimento para o coelho serve de alimento para o carnívoro. E o carnívoro, quando ele morre, que ele está lá no topo, ele vai servir de alimento para quem? Para o decompositor, tá? Que vira aí a matéria orgânica, né? Os decompositores são tão importantes em uma teia alimentar quanto os produtores e os consumidores. Então, os 3 são super importantes. Um depende do outro, tá? Sem eles não haveria nutrientes no solo para as plantas. Sem nutrientes, as plantas não se desenvolveriam e as cadeias alimentares, portanto, não poderiam existir. Tem uma atividade, aí tem um esqueminha de uma teia alimentar. Tem o fungo, né, que serve de alimento para o gavião, que serve de alimento para a cobra, para a perereca, para o martim, pescador, para o grilo e para o produtor aí que é a plantinha. O que vocês vão fazer? Vocês vão usar números agora, tá? Use os números do quadro como quadro A, como códigos e identifique a função ou as funções de cada ser vivo que aparece no quadro B. Tem um exemplo aqui, tá? No quadro B já foram inseridos os códigos relacionados ao gafanhoto. Use como modelo para os seguintes. Olha lá, produtor número 1, herbívoro é o 2, carnívoro é o 3, consumidor é o 4, presa 5, predador 6 e decompositor 7. O quadro B, ser vivo, gafanhoto. O gafanhoto ele é o quê? Tá o número 2, ele é um herbívoro. Tá o número 4, ele é o quê? Consumidor. E ele tá como o número 5, que ele também serve de presa, né? E aí a planta, o que ela é? Número 1, e aí, quem mais ela é? O pássaro, ele é o quê? Ele é o número 2, ele é o número 4, ele é o número 5. Vocês vão enumerar aí de acordo com o que o animal ele é. Herbívoro, carnívoro, consumidor, predador, decompositor, tá? Depois a B. Na representação da teia, por que todos os seres vivos se ligam? Por que todos os seres vivos se ligam na teia? O que nós falamos aqui desde o começo que a gente falou sobre a cadeia alimentar? Por que um tem ligação com o outro? Por setas direcionadas aos decompositores, porque todos eles são ligados com as setas exatamente direcionadas aos decompositores, né? Que limpam, fazem uma faxina aí. 2. Por que os organismos decompositores são fundamentais na manutenção das cadeias alimentares? Por que os decompositores são tão importantes aí, galerinha? E agora eu quero deixar para vocês uma tarefa super gostosa e para quem é um bom observador, vocês vão prestar atenção nisso. Você é o cientista na página 290. Vamos conhecer um pouco mais sobre os fungos? Qual será o melhor ambiente para desenvolvimento desses seres? Registre suas hipóteses. Participe desse experimento e verifique se suas hipóteses estão corretas. O que nós vamos precisar? 2 fatias de pão.
Geralmente a gente faz isso na sala de aula, a gente deixa no armário o etianil, então dentro de um pote, tá? Eu quero que vocês observem todo dia para ver se os amigos aí, os fungos e as bactérias, eles estão presentes aí no pão que vocês vão usar. Olha, 2 sacos plásticos, água, lupa opcional, né, galera? É para ver os mínimos aí, não precisa, e 2 etiquetas. Procedimentos: coloque uma fatia de pão dentro de um saco plástico e feche. Identifique como uma etiqueta na qual será seco. Coloca a data. Vamos supor, hoje é 10 de novembro. Pão seco. Pega outro saquinho. Umedeça outra fatia de pão. Guarde em outro saco plástico e feche. Identifique com uma etiqueta na qual escreverá molhado e a data. Seguindo a orientação do seu professor, você e seus colegas examinarão as amostras após uma semana. Você pode olhar todo dia lá, tá? Você não deve abrir os sacos plásticos, não pode, galera, tá? Pois os bolores podem produzir substâncias tóxicas. Depois, né, que vocês fizerem isso aí, tem até uma observação aqui, ó. Desenho que você observou. Até pouco tempo atrás, pensava-se que os fungos fossem vegetais, mas hoje se sabe que não são plantas nem animais. Os fungos formam outro grupo na natureza. Entre eles estão os bolores, como os que você observou nesse experimento, os cogumelos e as leveduras. Vamos observar, galera. Eu quero que vocês me mandem foto. Oh, tia, ó, tem uma pintinha de bolor. Tia, hoje agora formou um véuzinho, tá meio esverdeado, tá preto. Eu quero ver quem vai me mostrar o pão mais bonito embolorado aí, tá bom? Vamos fazer as atividades e depois a gente volta corrigindo. Um beijo, um queijo. Bye, bye, amores!